Cara, é muito difícil falar o que é o certo, porque a gente vê vários modelos dando certo. A gente vê modelos que, cara, que o dono fica lá na operação, ele tem tanta gestão, né, que ele precisa ir menos na operação, né, e dá certo o negócio. Sim. Você tem caras que, cara, viajam o Brasil inteiro, por exemplo, o Caíto Maia, né, é um cara que ele roda muito loja, ele tá sempre em loja, então ele também tem essa visão e é uma empresa também que vai muito bem. É, ele é uma boa referência, né. Você vê É, que ele faz questão de estar sempre em loja e para ele todo o discurso dele, toda entrevista dele, ele fala que, o chão de loja é o laboratório dele, é o laboratório criativo dele, né. exato, porque é lá que você vê a coisa É, acontecendo, né. Então eu acho que cada um tem o seu perfil, né, e os perfis comportamentais também ajudam muito nisso, sim, e ele tem um perfil de ir muito para a ponta, e tudo acontece na loja, né. Tudo que eu sempre falo nos meus discursos, né, quando a gente vai falar sobre a empresa, eu falo: "Cara, o planejamento ele entende ele precisa entender pelo menos desde quando nasce uma coleção, quando nasce uma linha de produtos, até lá na ponta, né, ou seja, sim, o produto certo, na loja certa, na quantidade certa, na hora na certa, hora na certa, hora certa. exato. Então ele precisa entender tudo isso. Agora, se ele faz todas essas etapas e chega lá na ponta, o time de vendas não compra a ideia, não executa aquela estratégia, cara, todo esse tempo e esse investimento vai literalmente pro lixo. Então, entender essas 2 pontas, né, ou seja, quem está nas áreas internas, entender um pouco mais como é que é lá na loja, mas também, né, se a empresa conseguir promover esse intercâmbio de que algumas pessoas, não dá para ir todo mundo, senão a operação Sim, para, mas pelo menos os gestores de loja entenderem um pouco mais como é as áreas internas. Hoje eu tenho clientes que quando entra um gerente numa loja, é uma rede que tem várias lojas, esse cara ele passa ali, pelo menos tem algumas reuniões com as pessoas principais ali do escritório, para ele poder entender como é que funciona o trabalho lá. Porque normalmente a gente sempre tende a achar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. esse processo de integração é importante, né. Uma das empresas que eu trabalhei foi a Gwin, né, uma marca de referência no segmento infantil. A Uhum, gente tinha muito essa cultura de fazer a integração das equipes, pelo menos dos gestores de loja, da supervisão, junto do escritório para entender como que funciona, como é a rotina, quem que eu procuro numa, sei lá, numa dificuldade em relação a pagamento, ou a entrega, ou a reposição de produto, né, até para as pessoas que trabalham na loja e não têm um contato frequente, uhum, no momento que precisem de apoio, saber quem procurar, né, e isso a gente economiza tempo, né, sim, quando a gente tem essa preocupação de integração, né. sim. Eduardo, pensando aqui no cara que hoje ou ele faz a gestão de uma rede de lojas ou ele é dono de uma rede de lojas, como você esteve nas 2 pontas, cara, o que que você entende que quem está na operação às vezes falha por não entender o que acontece nas áreas internas? Dá exemplos aí que você viveu na sua carreira, por exemplo, de que, a galera não conseguia executar ou não comprava a ideia ou não acreditava por não entender o outro lado. Olha, uma coisa que eu sinto muita dificuldade e que eu percebo que as pessoas têm dificuldade é de entender o time de compra, né. Uhum, Eh, é a falta de entendimento do OTB, né, de o uhum, quanto o planejamento de compras é importante, né. sim, E às vezes a gente, eh, por falta de comunicação ou por inexperiência ou até falta de conhecimento mesmo lá na ponta, a gente não consegue atender a loja, uhum, porque a gente recebe o feedback da falta de uma linha de produto de forma tardia, né. sim. E muitas vezes isso acontece porque quem está ali na linha de frente não tem o entendimento de toda a cadeia de produção, de distribuição, né. Uhum. Cara, Não sei se eu fui sim, clara. sim, foi. Para mim foi. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para abrir um pouco mais isso, né. Eu vou fazer o papel do leigo aqui, que você falou um termo que é muito utilizado no varejo, né, quando existe algum nível de organização, que é OTB. O que que é OTB? Ah, o ATB nada mais é do que, o planejamento e o controle do teu estoque, do giro de produtos, é o entendimento de cobertura, de quanto você precisa ter de produto, de mix dentro da loja, né. E a Legal, capacidade de compra também, né, sim. que é muito importante, você tem que estar ter muito alinhado
o que você compra com o que você vende, né. Sim. E esse cuidado nem sempre, se tem dentro do varejo, né. É porque quem compra, né, adora comprar. Eu falo que no nosso livro, inclusive, que a decisão de compra ela é emocional, o racional só serve para justificar. E Exato, quem tá ali na compra, ela também tem esse papel de que, pô, ela se encanta pelo produto e às vezes ela quer comprar muito, né. E aí exato, O OTB, né, a sigla é Open to Buy, que significa aberto de compras, ele funciona muito como se fosse uma conta corrente mesmo da sua loja. Então, você tem ali um volume de peças que você deveria ter para atender uma cobertura ideal para sua venda, e essa cobertura precisa ser seguida. Então, vou dar um exemplo simples aqui para quantificar. Digamos que você venda 100 peças por mês e você tem uma cobertura ali de 400 peças para vender, fazer essa venda de 100. Júnior, mas se eu vou vender 100, por que que eu não tenho que ter 100? Porque, primeiro, você precisa ter exposição na sua loja. Então, se você vender tudo, sua loja vai ficar vazia em algum momento. Depois você tem as grades, né? Quando a gente fala de moda, principalmente, você tem os tamanhos. Então, os tamanhos não saem na mesma velocidade. Então, você estabelece ali, e isso varia muito de acordo com o tipo de produto, com a sua cadeia de fornecimento, se você recebe semanalmente, mensalmente, quanto tempo demora o lead time para você receber esse produto. E aí você chega numa conta ali da sua cobertura ideal. Dado que você tem essa cobertura ideal, que você precisa ter 400 em estoque ao longo do tempo, o OTB faz o quê? Se eu não vendi, eu fui acumulando aquele estoque, eu não posso comprar mais. Então, se eu não vendi 100, eu não posso comprar 100 mês que vem. Se eu vendi 80, eu só posso comprar 20 para repor esse estoque. Então, é literalmente uma conta corrente que vai trazendo, né, o indicador de se o estoque está saudável ou não, e se você precisa comprar menos ou acelerar mais a sua venda. Então, empresas que estão um pouco mais organizadas, ela tem isso muito bem estruturado. Tem marcas, né, que trabalham muito por coleção, então acabou a coleção, ela tira de loja, manda para os outlets, então é um formato diferente, mas o aberto de compras é o que dá organização e saúde para o exato. negócio. É. Legal, então a falta de OTB é uma coisa que a galera às vezes não entende na ponta, né, Não, não, Eduardo. às vezes é muito dificultoso, né, esse entendimento, né. Sim. Eh, isso é uma das grandes dificuldades que eu vejo, né, Uhum. na gestão das lojas.